Acompanhem conosco Minutos de Espiritismo, com Sérgio W. Soares, aqui na Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos de volta aqui com o nosso Minutos de Espiritismo, programa especial. Por que é especial? Vou dar a dica, ó por que é especial. Porque tem a presença do nosso querido Franklin Moreira, presidente da Fraternidade Espírita Irmãos de Cascais, no Rio de Janeiro. E o Franklin vai passar aqui um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência, com o seguinte tema: sintomas de mediunidade. Você aí, será que é médium? Será que não é? Eu estou escutando vozes, eu estou tendo sonhos esquisitos, eu estou tendo sensações. Isso é mediunidade? É loucura? É caso de psicólogo, de psiquiatra? Eu estou ficando doido? Muita gente manda esse tipo de pergunta. Mas não vou perder tempo não. Franklin, explica aí para o pessoal como é que pode saber se um problema é sintoma de mediunidade ou não e como fazer. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei qual o momento em que está sendo passando esse programa agora para vocês, caro ouvinte. Meu nome é Franklin Moreira, de fato estou presidente de uma casa espírita. Muito, eu diria para você, caro ouvinte ou caro telespectador aí, que é muito difícil, não estando à frente com um sensitivo, definir para você se é um fenômeno mediúnico ou se é um fenômeno, digamos, de um transtorno mental para você, porque eles se parecem muitos, né? E por isso é que muitas vezes a psiquiatria cataloga determinados médios ou obsidiados como doentes com transtorno mental, problemas mentais, erradamente colocam dentro de hospitais psiquiátricos e na realidade era um problema espiritual. Então tem que se perceber muito a respeito. No outro dia eu vi um filme Mente Brilhante, que tinha um ator que trabalhou, que ele era um prêmio Nobel de economia, e todo mundo viu aquele filme como se ele fosse um médium, vidente, que ele via coisa. Não, aquele era um transtornado mental. O que quer dizer com isso? Porque um transtornado mental era um psicótico que criava dentro do seu campo mental irrealidade. A irrealidade dele criar números, criar uma porção de coisas, ele era muito inteligente, é bem verdade. Mas você vê que ele anda de carro, tudo isso foi você não anda de carro quando está obsidiado, você não entra num carro de um obsessor que eles não têm. Ele passou vários anos, a criança não crescia, porque o espírito daquela criança não crescia. Então, na realidade, era um transtornado mental que precisava de uma ajuda, sim, uma ajuda de um psicoterapeuta, porque ele trazia condicionados dentro da sua memória fatos que colocavam ele como medo, alguma coisa que estivesse ali aparentemente incomodando a si mesmo. Mas tudo também poderia ser o fato de uma criatividade, sim, de um obsessor, passando para ele essas mensagens que ele passou a acreditar e passou a vivenciar aquilo como se fosse realidade. Não, quando ele entrou no carro, quando ele dirigiu, quando ele passou, tudo aquilo é fora da realidade. E que recebia cartas, que recebia não sei o quê. No mundo da espiritualidade, você não recebe aquilo. Ele tinha uma porção de coisas que ele dizia que recebia de quem viu esse filme, era problemático. Então, dentro disso fica difícil se você não tiver um bom médium, um bom presidente, ou uma pessoa com capacidade para discernir se é um problema mediúnico ou não, fica difícil. Mas eu posso dizer, afiançar para vocês, que a maior parte, 95% a talvez 98%, 99%, são os problemas de ordem que aparentemente são transtornos mentais, são problemas efetivamente de mediunidade mal disciplinada. Mediunidade desenvolvidas, em médico que tem esse desenvolvimento, mas sem disciplinamento ele vai sentir uma opção de coisa. Se você está em casa e sente peso nas costas, dores na nuca,
alternâncias de humores, se você tem dor no estômago, se você muito bem, você está bem, de repente você fica irritado, se você está muito bem, feliz, aí daqui a pouco fica sonolento. Alguns diagnosticam como bipolaridade. Bipolaridade. Também tem muitos bipolaridade que são classificados de médicos que recebem espíritos aí que tem essa característica. Tá. Mas a bipolaridade, em muitas vezes, ela está ligada a um transtorno mental, sim, de pessoas que se deprimem facilmente, mas está lutando contra a depressão. Então ele sai da depressão através de uma luta interna, mas como não está em equilíbrio, ele sai erradamente, daqui a pouco se frustra com a euforia e volta para a depressão, aí parece que é bipolaridade. Mas isso também pode ser um processo obsessivo dele, instigado por outras entidades. Então eu diria que, como eu disse para vocês, 95 a 98% são problemas mediúnicos, são problemas kármicos, que as pessoas trazem conflitos do passado que influenciam no seu campo mental, na sua memória sideral e que facilitam pela sua facilidade mediúnica de perceber essas coisas. Então eu indicaria para você procurar uma casa espírita, que numa casa espírita, através de quê? De uma incorporação, de uma análise a seu respeito, vai saber a realidade. E eu diria uma coisa, o médium, lá dentro dele, ele tem uma inconsciência de que ele um dia precisa trabalhar na mediunidade. E o que é só um transtornado, ele não sente isso. Mas essa é a realidade. A FEIC, eu aqui na FEIC, como presidente da FEIC, eu costumo fazer esses diagnósticos. E graças a Deus tem dado certo, tenho tratado de pessoas, graças a Deus temos curado pessoas com bipolaridade. É um tratamento de 2 anos na espiritualidade, demanda um pouco tempo, e porque tinha problemas kármicos e problemas mediúnicos. Os problemas dos transtornos mentais que eu poderia dizer para vocês são de 3 ordens. 3 ordens. Kármicos, onde você tem os problemas que você traz de vidas passadas, mediúnicos, compromissos que você tem assumido com a mediunidade, ou os 2 juntos, que é o terceiro caso. Nesses 2 casos, quando é mediúnico, é mais fácil de curar. Com 1 mês, você estando no tratamento de uma casa espírita séria, você já começa a sentir melhoras com facilidade. Quando existe só esse daqui, 2 anos no mínimo. Quando existe esses 2 aqui, o mediúnico bem definido, eu diria que 6 meses a 1 ano você resolve isso. Fica tranquilo. Mas, Franklin, muitos ouvintes, né? Como é que fica a situação para aquele que não tem acesso a uma casa espírita, não tem acesso a um maior conhecimento, porque moram na cidade onde moram, não existe casa espírita, ou no país onde moram não tem esse acesso? Qual a orientação que você daria para esses ouvintes da Rádio Brasil Espírita? Primeiro, procurar respostas dentro da ciência, porque o caso dele pode ser, já que não tem uma casa espírita, procurar ajuda com o que nós temos de melhor na nossa psiquiatria, do nosso psicoterapeuta, dos nossos psicólogos. Primeiro é isso. E segundo, é assistir palestras na internet, que hoje tem, Divaldo Franco tem várias coisas, nossas palestras aqui da FEIC são todas elas voltadas para essa informação. Então eu diria que assista e leia bons livros, os livros de André Luiz, os livros de Chico Xavier, os próprios livros nossos. Por exemplo, tem um livro que fala sobre a loucura tem cura, que é os transtornos mentais têm cura, e tem mesmo, pode ter certeza disso, mas não é fácil, é um pouco demorado. Uma outra coisa também, não sei se eu estou certo em falar sobre isso. Geralmente a pessoa, quando recebe uma influência espiritual, percebe que está tendo aquela influência muito forte, raramente é um espírito de luz. Ou isso não é verdade? Geralmente é espírito zombeteiro, obsessor, ou acontece muito o contrário, de ser um espírito de luz? Veja, a mediunidade,
ela é uma faca de dois gumes. Se você tem ela disciplinada e atuante a favor do bem, você estará sempre amparado por bons espíritos, bons amigos, e a sua própria energia estará num grau tão de luz que os obsessores têm dificuldade de chegar. Mas se você não tem esse disciplinamento, mas tem ela desenvolvida, a facilidade de obsessores chegar é muito grande. Por que eu digo isso? Porque você usar a mediunidade para o bem é a mesma mediunidade que você usa para o mal. O fenômeno mediúnico é um só. Agora, o que difere são as entidades. Entidades que você vai fazer o bem são entidades que estão com uma proposta positiva. E as entidades que querem sugar energia, querem fazer o mal, eles vão usar esses teus recursos disponíveis que você tem de oferta da tua sensibilidade mediúnica, que você está ofertando a eles, então você vai ficar à mercê deles. O espírito bom jamais vai querer te subjugar. O espírito imperfeito, ele começa com uma obsessão simples, depois uma possessão e depois uma subjugação. E quando se subjuga, você domina você totalmente. Já num Você trabalho pode me definir o subjugar? O que é o subjugar? Subjugar é quando você perde totalmente sua identidade. Nós somos corpo e perispírito. O espírito, perispírito, duplo etérico. Quando você sai com espírito e perispírito do corpo, você deixa o teu corpo como se fosse uma marionete. E as entidades chegam e se acoplam a vocês e usam os teus plexos nervosos através dos chakras e você passa a ser um dominado. Isso num obsessor. Numa incorporação inconsciente, num trabalho mediúnico inconsciente, é a mesmíssima coisa. Você sai do corpo e a entidade, um guia espiritual, como Divaldo Franco, digamos, tem uma mediunidade inconsciente que ele fala línguas que não sabe, ela é uma entidade que chega e usa marionetes, o aparelho fonador dele, e ele começa a falar normalmente com uma língua que ele nunca ouviu falar. Tá? Então, o fenômeno é igual. Agora, o que vai fazer a diferença é a tua disposição, como você está bem ou mal, e aonde você está. É claro que se você estiver num local pesado, um local de desarmonia, a propensão é que você receba influência de espíritos obsessores. Por isso, vigiai, orai e vigiai os locais que vocês vão estar. Tem pessoas que vão para determinadas festas e saem das festas com dor de cabeça, irritados, sentindo mal, porque vários vão lá e começam a beber ou alguma coisa desse tipo e se voltam para sexualidade, né? Porque eles têm esse campo aberto, torna-se um para-raio daqueles obsessores. E nesses locais, os espíritos bons não procuram esses locais. Então, muito cuidado também com o local que você for frequentar. Tá aí a dica, então. Bom, estamos finalizando esse programa, agradecendo aí a participação aí do Franklin com os conhecimentos, né, que ele nos transmite toda semana, tá ok? Continuem acompanhando aí a programação da rádio, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau, meus irmãos, fiquem com Deus.